Bom, no último módulo a gente conversou um pouquinho sobre comportamento na obesidade e até nos transtornos alimentares como o TCA. E agora eu fiquei de dar dicas práticas para vocês, né? Quanto ali a formulação de uma dieta e também ideias para melhorar o comportamento. Mas eu não posso entrar em dicas práticas sem antes falar sobre os mitos, né? Até porque os pacientes vão trazer esses mitos também na clínica. E é importante a gente mostrar para eles onde que está correto, onde que não está correto, justamente porque a parte comportamental geralmente vem com um cunho ali de dúvidas, de visão distorcida sobre dieta, de visões dicotômicas, né? O paciente que fala que ele deve fazer tal coisa, que tal alimento é proibido, usa verbos ali que trazem uma conotação de tudo ou nada. Então, esses mitos são importantes para a gente aprender, tá? E, consequentemente, instruir nossos pacientes também. Aqui nós vamos ver os mitos da nutrição ali ligados, né, ao dia a dia mesmo, açúcar vicia, vício em alimentos, mas também os próprios mitos que a nutrição dita comportamental traz, como a ideia de comer intuitivo, como uma ideia de que dieta engorda, de que restrição causa compulsão, para justamente a gente atribuir um pouquinho mais de ciência e quebrar essas falácias. Então vamos lá, né? Esse paper é bem interessante, Rethinking Food Related, né? Então, repensando a recompensa alimentar. E nós temos, olha só que interessante, carboidrato e gordura, tá? Então a gordura ela vai ter vários sinais aqui, vai chegar via nervo vago, vai ativar as áreas que a gente conversou de motivação, né? Substância negra, dopamina, lembra? Liberação de dopamina aqui, e as áreas corticais que vão acrescentar valor, né? Neste caso, ao alimento. O carboidrato também, tá? O carboidrato também tem essa ação, né? Aqui por um sensor na veia porta, que vai também afetar. Então, quando a gente tem alimentos, né, que tem uma palatabilidade, geralmente a gente tem a combinação de gordura e carboidrato. É justamente isso que ele traz aqui, tá? Nós temos sensores que vão acrescentar um valor nesta combinação e acrescentar um valor no alimento. Ah, Felipe, mas isso é péssimo então, né? Não necessariamente. Nosso corpo tem isso para sobrevivência, porque ele entende que é um alimento com maior valor e lembra que a gente não separa fome e saciedade, mecanismos homeostáticos, de mecanismos hedônicos. Há uma comunicação, né? Justamente que o nosso corpo entende que é sobrevivência, tá? Vai ser ruim quando isso tiver um acréscimo de valor muito grande, atrapalhando, então, o autocontrole. Por que eu estou trazendo carboidrato e gordura juntos, né? Porque o pessoal ainda tem uma ideia de que é o açúcar que vicia. Açúcar pode ser conhecido também, né, como sacarose, que é justamente a combinação de glicose mais frutose, tá? Então não é qualquer carboidrato açúcar. É sacarose ou o próprio xarope de frutose, que tem essa combinação também em proporções diferentes, né? Ao invés de ser 50-50, é geralmente 55-45%, tá? Logo, açúcar é uma coisa, glicose é outra, frutose é outra, tá? Aqui nós temos bebidas e o aumento de sacarose, concentração de sacarose. Quanto mais escuro, mais sacarose. Quanto mais clarinho, menos sacarose, tá? Então nós temos aqui preferência e prazer, ok? Inclusive, quem quiser estudar mais sobre comportamento alimentar, os trabalhos do Ivan Araújo são muito, muito bons, né? Autor brasileiro aqui. Então, prazer e preferência medem diferentes coisas, né? Então, aqui o prazer é associado a escalas, por exemplo. Preferência é meio que sim ou não, este ou aquele, tá? E aqui, olha que interessante, né? Esse participante A, ele preferiu essa bebida com mais sacarose, no trial 1, trial 2 essa daqui, trial 3 essa daqui, no 4 não, estava doce demais, ele preferiu esse. O participante B, o que ele fez aqui? Ele preferiu essa daqui, mas parou aqui, ó. Então, nós tivemos que um parou aqui, outro parou aqui. Logo, não é a quantidade de sacarose por si que vai aumentar a preferência, né? Nós temos combinações dos alimentos. Igual você falar que é o sódio do salgadinho que me dá mais vontade de comer. Salgadinho que me dá vontade de comer um Doritos. Não é o sódio. Se for assim, você ia pegar sódio puro, ia pegar o sal ali puro, cloreto de sódio, né? Então são combinações que nosso encéfalo vai acrescentar valor.
E essa ideia de palatabilidade tem o que a gente viu na última aula, tem todo um cunho de experiência anterior, através do hipotálamo e da amígdala, tem todo um cunho de cálculo de recompensa, córtex órbito-frontal e dorso lateral, e, consequentemente, tem um disparador dopaminérgico ali, né, que vai acrescentar valor ou não. Além do gostar, provei, eu gostei, tem o sistema de opioides e endocannabinoides. Logo, não tem nada a ver a gente falar que é o açúcar que viciou, tá? Ainda assim, nós temos, né, que não há evidência em humanos de um modelo de adição em açúcar. Nesse estudo, eles pegaram indivíduos aqui, né, transversal, quase 1.500 universitários, de diversas faculdades, e eles preencheram aqui sinais de adição alimentar, tá, pela YFAS, tá, que é a escala de Yale, né, de adição alimentar, YFAS, tá? A gente vai ver algumas críticas a ela mais para frente. É uma escala que está falando o quanto que você tem um vício em comida, né? Mas a gente vai ver que tem críticas bem pertinentes. Então esses indivíduos tinham preenchido essas categorias aqui, né? E 95% experienciou ao menos um sintoma dessa escala, né? E 12,6% preencheu os critérios para realmente ter o vício alimentar relacionado ao DSM-4, o antigo, o anterior, né? Só que a maioria que respondia, eles preferiam, né, quando eles batiam essa escala e falavam, realmente, né, olha só, você pode ter um vício aqui, eles preferiam alimentos com mais gordura ou com mais gordura e doces do que alimentos com apenas aqui açúcar e menos gordura, tá? Então a gente vê que, olha só, não é o açúcar em si, foi a combinação que trouxe palatabilidade. Não levem ao pé da letra isso, né, que a escala está falando de vício alimentar. A gente já vai chegar lá, tá? Então nós temos aqui, ó, desse total aqui que preencheu ao menos um sintoma, né? A gente teve 1.414 pessoas. E aí, quais eram os sintomas, né? Um persistente desejo, uma tentativa de desistir de consumir o alimento que você não consegue, né? E eles basicamente falaram que, no geral, eles preferem alimentos com mais gordura ou com mais gordura e açúcar, né? Só que, qual que é o problema dessa escala, né? Ela fala de vício alimentar, só que ela não foi tão bem validada para critérios de vício, tá? Então guardem isso. Não é porque o cara preencheu aqui que a gente pode falar que ele está viciado em comida, tem um vício alimentar, né? Então olha só, todos esses HF são combinações com high fat. Sugar em si, 5% só, né? Enquanto que boa parte preencheu mais as combinações com açúcar, né? E aí nós temos aqui com gordura e um pouquinho mais de sabor, até um pouquinho mais salgado, e combinação de gordura com sabor mais doce, né? Quando a gente fala em alimento, a gente não está consumindo um nutriente isolado, eu não estou consumindo o óleo de palma, ou a sacarose, eu estou consumindo a combinação. Então, mesmo que fosse um vício, não é no nutriente isolado, né? A gente tem muito isso para o pessoal que acaba extrapolando mecanismos de alguns nutrientes. O queijo tem beta-casomorfina, que é a BM7, né? E aí, consequentemente, é BCM7, na verdade, né? Ela vai agir igual a morfina e vai viciar. Então, você está viciado em queijo. Isso é uma extrapolação absurda, né? Porque não tem provas em humanos de que vai passar a barreira hematoencefálica e que vai agir igual a morfina. Se fosse assim, nossa, eu estou morrendo de dor, eu vou comer uma fatia de queijo. Não tem lógica isso, né? Mesma coisa vale para o glutamato, tá? Porque ele faz o glutamato monossódico e vai viciar. A gente viu isso, né, nas primeiras aulas, a comunicação entre os neurônios e os astrócitos. Então, o que a gente tinha ali? Uma comunicação, uma sinergia. Na verdade, não só os astrócitos, né? As células da glia, no total ali, faziam essa remoção do glutamato na fenda sináptica. E quem mais faz glutamato é a glutamina, que é o aminoácido que a gente mais produz. Então, você falar para mim, eu consumi 5 gramas de glutamato monossódico. Seu corpo produz 40 a 80 de glutamina. Você tem bem mais glutamato aqui na comunicação neuronal, né, já que é o neurotransmissor, do que este consumo. E você não pode falar para mim que todo este consumo vai virar um neurotransmissor. Lembra que também vira outros nutrientes ali, né? O glutamato pode virar glutamina e entrar no ciclo de Krebs, virar energia, tá? Bom, então, temos um outro trabalho que mostra uma questão bem interessante desse vício em açúcar, né? E aí eles falam, quando a gente pega animais, né, a gente sabe que nós temos
hormônio concentrador de melanina, por exemplo, que tem no hipotálamo lateral, que vai aumentar a fome, né? Ele responde ao disparo dopaminérgico e também a glicose. Então a ideia é, se teve glicose, disparou o hormônio concentrador de melanina, aumentou a fome, ok? Beleza, né? Os animais, eles mostram uma preferência por sacarose frente a adoçantes não nutritivos, como sucralose, por exemplo, né? E os animais sem esse gene, para o MCH, eles mostram que não tem essa preferência. Então daí tem essa ideia de, aqui ó, em animais, quando tem a glicose, não açúcar, né? Glicose, vamos separar bonitinho. Eles têm uma maior busca alimentar, tá? Só que aí, nós temos alguns mecanismos para isso. De repente, a palatabilidade e o efeito de reforço dessa busca através do sabor doce, né? Há o valor calórico, então tem calorias também, tem uma sinalização de busca, até pela sobrevivência, tá? E também a combinação, tanto da palatabilidade quanto do efeito calórico. Então são essas as hipóteses para falar que você está viciado em açúcar, né? Nós temos isso em animais, então os animais aqui, eles recebiam 12 horas de ração com ou sem açúcar, né? E depois disso, quando dava a ração à vontade para eles, né? Desculpa, quando eles recebiam a ração, na verdade, ficou 12 horas em jejum. Você fez a refeição por 12 horas, né? Recebeu 12 horas de jejum. Quando recebiam de novo, eles consumiam mais. E aí eles falaram, estão ficando viciados em ração com açúcar. Só que quando esses animais recebiam acesso à vontade, não mudava o comportamento, tá? Então, porque os roedores com acesso aqui ao açúcar à vontade, né, não tinham esse comportamento, a gente não pode falar de uma dependência em açúcar, já que essa dependência, entre aspas, pode ter sido fruto do acesso intermitente, justamente por uma ideia de que eu não sei quando vou ter comida novamente. Então foi isso que fez, provavelmente, os animais consumirem mais açúcar, né? Então não adianta você falar que a sacarose vai reforçar o disparo dopaminérgico aqui no núcleo accumbens, né? E aumentar o consumo. Esse efeito não aconteceu quando houve o consumo à vontade. E quando é um consumo intermitente, as ações com gordura também fazem isso. Então não é um efeito do açúcar, né? É um efeito da presença do alimento, que ainda assim não vai caracterizar vício, tá? Então, quando a gente fala em humanos, não há evidência que suporte ali o açúcar como uma substância de adição. Nos animais nós temos, né, esses efeitos ali, esses estudos com acesso intermitente, mas ainda assim não podemos falar que o açúcar vicia, ou, indo além para o nosso próximo tema, não podemos falar que existe o Food Addiction, FA, porque as evidências são insuficientes. Essa escala aqui, YFAS, ela sofre diversas críticas, tá? Então é isso que a gente tem que cuidar. Para algumas pessoas, o chocolate é altamente desejável, né? Mas, ainda assim, chocolate não é só açúcar. E ele pode ser desejável por outras questões culturais, ideia de proibição, um alimento proibido, né? Um reforço quanto a uma emoção que o paciente vê como uma valência negativa, uma ansiedade, uma tristeza, um desconforto, aí compensa no chocolate. Não quer dizer que ele está viciado no chocolate, porque o chocolate tem açúcar. Não, teve todo ali uma estrutura, né, um contexto de que eu tenho chocolate, eu aprendi que ele é bem gostoso, eu gosto dele, pela combinação também, açúcar, gordura, claro, né? Eu aprendi que ele me reconforta quando tem uma emoção que eu não estou sabendo lidar, eu aprendi que ele é recompensa, quando eu mereço algo, eu fiz por merecer, né? Isso tem desde a infância, inclusive, né? Faz a lição de casa, aí você vai ganhar um chocolatinho de presente, né? Ou come toda a comida, senão não vai ganhar a sobremesa. Então é aprendido, tá? A gente não pode falar que é um efeito ali da glicose ou da frutose fazendo o disparo do hormônio concentrador de melanina ou disparo dopaminérgico, tá? Isso aí a gente está vendo as questões bioquímicas e de comportamento de uma maneira rasa, ok? No próximo vídeo vamos falar agora do vício alimentar, se é um conceito válido.